texto que foi escolhido como tema do culto de missões de hoje, que é conformosos são os pés dos que anunciam o Evangelho, dos que anunciam coisas boas. Amém? Quando nós lemos esse texto de Romanos, aqui, o texto que acabamos de ler, nós, ao ler alguns comentários, eu li vários comentários a respeito desse texto, mas confesso que uma grande maioria deles não me satisfez nas definições a respeito do significado desses versículos que acabamos de ler. Porque eu acho que a abrangência disso aqui é muito maior do que aquilo que muitas vezes coloca-se. Mesmo em culto, certamente você já participou de culto onde esse texto foi lido, não é? E principalmente nós o lemos no que diz respeito à questão do ir, do pregar, daquele que leva a boa notícia. É claro que a frase, a sentença, ela indica isso aí. E na minha ministração desta manhã, eu não tenho intenção, nem de longe, não é, de explorar tudo que esse texto tem para nós, mesmo porque eu não tenho tempo para isso, né? Os meus antecessores, eles foram, né? Foi dado 2 minutos para cada um e ninguém falou em 2 minutos, Senhor. Ninguém aqui falou em 2 minutos. Brincadeira, eles fizeram o que tinha que ser feito. Não é? Eles estão no direito deles, estão indo, não é? Então, há algumas interrogações aqui nesse texto e citações do Antigo Testamento. É um texto cheio de interrogações, né? Como ouvirão, como crerão, se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados, não é? E vai por aí algumas interrogações. E as sentenças são sentenças fortes, não é? Como crerão naquele que nunca ouviram? Isso é uma sentença forte. Como é que alguém vai crer em algo que nunca escutou a respeito? Como é que você vai acreditar em algo que nunca ninguém te falou? Não é? É uma sentença que tem uma força aqui enorme, não é? E como ouvirão, não é? Se ninguém vai lá pregar para eles, né? Parece uma redundância isso, né? A gente pensar que alguém pode ouvir se não há quem anuncie o Evangelho, se não há quem fale a respeito. Também é algo que não dá para entender como alguém pode ir por si mesmo. Ninguém pode se auto-enviar. Hoje há muitos missionários que estão no campo que se auto-enviaram. Foram pessoas que foram por sua conta e risco. Isso é muito perigoso, biblicamente está incorreto, não é? Não é correto na perspectiva bíblica que alguém saia por si mesmo por aí, né? Sem ter um respaldo, sem ter uma igreja enviadora. Você vai ver essa verdade lá no livro de Atos. Paulo e Barnabé eram missionários e eram homens preparados, muito preparados. Eles eram pastores, mas eles só foram, né, o Espírito Santo, numa reunião de oração, no capítulo 13 de Atos, o Espírito Santo ele vai falar, olha, aparta para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho na vida deles. Agora, eles não são enviados imediatamente. A Bíblia diz que a igreja orou e jejuou, mesmo depois que o Espírito Santo diz, aparta Barnabé e Saulo, eu tenho uma obra com eles. E você vai ver que eles jejuam, eles oram e impõem sobre eles as mãos e faz o quê? Os enviam, os despedem. Ninguém pode ir por si mesmo, por sua conta e risco, para uma tarefa de tão grande importância. Há um caso assim na Bíblia que sempre me chama a atenção. A história é triste, mas a lição que se tira daí é importante. Quando Joabe ele mata Absalão, filho de Davi, houveram 2 emissários que saíram para levar a mensagem. Um enviado por Joabe, que era o capitão. O outro enviou-se a si mesmo, ele disse, eu vou a si mesmo. E o que foi por sua conta e risco foi mais esperto, ele correu mais. Ele chegou primeiro. E quando Davi perguntou, que notícia você traz? Ele disse, olha, eu não sei o que aconteceu lá não. Eu vi um grande alvoroço. E parece que a guerra vai terminar. Mas ele não tinha detalhes da peleja. Porque ele não foi enviado, a mensagem não estava com ele. E daí a pouco chega Jonatas, que foi o que foi enviado.
E Davi então pergunta, como é que está lá? E ele vai então dar os detalhes do que aconteceu. É tão simples quanto isso, essa questão de ser enviado, de ser primeiro escolhido e designado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem a voz principal aqui. Ninguém pode ser enviado por simpatia. Eu não posso levar alguém para o campo missionário porque sou simpático com a pessoa. Eu não posso enviar porque é um bom pregador ou porque é um bom obreiro local. Eu não posso fazer isso, não é? Eu não posso enviar simplesmente porque essa pessoa ela está disponível e então eu tenho uma necessidade e eu tenho alguém que pode suprir essa necessidade, logo vou mandar. Eu disse aqui na sexta-feira que o nosso problema principal é que nós fazemos as coisas e o nosso único pensamento é que as coisas dêem certo. E não importa a forma, desde que dê certo. Mas não é isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para fazer as coisas certas. Mesmo que na perspectiva humana ou na sua própria perspectiva, as coisas não deram como você imaginava. Mas se você fizer o que é certo, você pode descansar que o resto está na mão de Deus. Então, quando você faz o certo, aquilo que é certo, e é para isso que Deus te chamou, não é? A gente não faz as coisas para dar certo, a gente faz porque é certo. Não enviamos uma pessoa vamos experimentar para ver se dá certo. Não. E se der certo, parabéns para nós. Se der errado, a gente calça a cara e fala diante do povo, olha, não deu certo. Não, senhores, nós temos que fazer as coisas porque elas são corretas, porque elas são certas, porque o Espírito Santo está orientando e dirigindo para ser feito. Então, quando nós olhamos isso aqui, voltando ao nosso texto, né, há muitas interrogações, há muitas citações do Antigo Testamento nesse parágrafo aqui que lemos. Né? E no parágrafo seguinte também vai ter aí várias situações. E temos aqui dois pontos principais que precisam ser vistos. Primeiro, Paulo está falando do Evangelho a Israel, no verso 14 ao 17. Né? E esse Evangelho a Israel constitui a proclamação desse mesmo Evangelho a Israel. Quer dizer, Israel não pode simplesmente ficar sabendo que Jesus é o Senhor ou é o Messias, se alguém não proclamar. Observe que aqui nesse texto há como se fosse um diálogo imaginário, né? Há aqui um oponente imaginário que Paulo cria. Essa pessoa, na verdade, não existe. Os questionamentos que estão aqui não existem. Né? Paulo cria perguntas retóricas aqui, para estar tentando tratar de uma situação delicada, que é o fato da rejeição de Israel em relação a Cristo. Israel rejeitou a Cristo. E esse fato de Israel ter rejeitado a Cristo pesava sobre os israelitas. E pesava principalmente sobre aqueles que eram cristãos, que haviam se convertido. Não é? Eles achavam que Israel tinha que ter outra chance. E na perspectiva deles o seguinte, esse oponente imaginário de Paulo, ele disse, olha, como é que as pessoas podem crer naqueles que não ouviram? Como é que eles podem ouvir se ninguém foi pregar para eles? E como é que as pessoas poderiam ir pregar para eles se não houve quem os enviasse? E Paulo, na sentença seguinte, ele vai dizer, Israel ouviu sim. O Evangelho foi anunciado sim. Israel não tem desculpa diante de Deus por não ter se convertido. É o ponto. E o ponto todo aqui em que gira a frase, que move, que é o tema do nosso culto de missões hoje, é exatamente nesse ponto. Amém? Então, em segundo lugar, na próxima divisão aqui desse capítulo, que é do verso 18 ao 21, Paulo vai falar do evangelho aos gentios, né? E vai falar do paralelo com a salvação dos gentios. Primeiro, ele vai mostrar, olha, o evangelho foi a Israel. Israel rejeitou o evangelho. Logo, eles são indesculpáveis diante de Deus. Agora, Israel rejeitou e esse evangelho foi aos gentios. Amém? E os gentios abraçaram esse evangelho. E por conta da crença dos gentios, hoje, o evangelho espalhou por todas as partes. E todas as pessoas hoje conhecem esse Jesus. Esse caminho ficou conhecido a partir daí. Não foi numa perspectiva judaica, foi numa perspectiva de igreja. Judeus e gentios compondo um corpo, que é o corpo de Jesus Cristo.
Estão aí comigo? Sim ou não? Então, a solução para o problema de Israel vai encerrar a terceira parte dessa carta. Paulo vai tratar dessa questão, vai mostrar como Deus vai tratar com Israel, como Deus vai resolver esse problema com Israel. O capítulo 11, versículo 25 a 36, em referência com o capítulo 10, verso 21, Paulo vai tratar aqui especificamente como Deus vai lidar com Israel. O nosso foco aqui, o nosso ponto aqui, é exatamente o que Paulo objeta ao trazer esse argumento que ele coloca aqui para nós, não é? Ele tem aqui, em forma de um cântico, ele vai colocar isso aqui, não é, para nós, e é um cântico que traz exatamente o pensamento de Deus em relação ao evangelismo, em relação à proclamação, à propagação do evangelho, conforme está em Romanos 8:30, né? Torna algo especial. Paulo aqui cita Joel 2:32. É outro ponto que para mim aqui foi um ponto de dificuldade de entendimento. Por quê? Joel 2:32, vamos ler Joel 2:32. Coloque para mim, por favor, o Mateus. Livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo cita essa parte do verso. Ele não cita a segunda parte, cita só a primeira. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, o versículo que antecede o versículo 32, o verso 31, coloca o 31. Joel vai estar falando do juízo de Deus. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O que Paulo quer que a gente entenda aqui a partir dessa perspectiva? Haverá uma destruição, haverá um fim, e as pessoas precisam ouvir a respeito desse dia de juízo que está para chegar. O evangelho precisa ser pregado porque as pessoas precisam ser alertadas a respeito da salvação que há na pessoa de Jesus. As pessoas não terão por elas mesmas condições de compreender o evangelho ou de compreender o que vai acontecer se a igreja não fizer o papel dela. Quando eu falo que não há salvação fora da igreja, e que o pensamento dos desigrejados, e me desculpe aí se tem alguém aqui que entra nessa categoria dos desigrejados, ou alguém que esteja nos ouvindo, você precisa repensar a sua fé, porque não existe vida fora do corpo. Não existe vida fora do corpo. Pega qualquer membro do seu corpo, corta ele fora, deixa ele à parte, você vai ver o que vai acontecer com ele. Nós somos o corpo de Jesus e não há vida fora do corpo. E se não há vida fora do corpo, não há vida fora da igreja, porque a igreja é o corpo de Jesus. Você não pode se alimentar de Cristo a partir de si mesmo. Nós somos ministradores e ministrados. Nós ministramos e somos ministrados. E o que levamos e o que recebemos é a seiva do Senhor Jesus que nos fortalece. Amém? Então, o oponente de Paulo aqui, ele vai objetar com que era, sem dúvida, um problema para Paulo. Paulo está falando aqui a respeito da rejeição de Israel. E esse oponente imaginário de Paulo vai dizer assim, veja lá, como é que pode ser isso? Como é que eles vão invocar aqueles que eles não creem? Como é que alguém pode invocar alguém que você não acredita? Agora, como é que você vai acreditar naquele que você nunca ouviu falar? E como você vai ouvir falar se não tem ninguém que vem aqui para falar? E como alguém vai falar se não tiver ninguém que envia? Então, a primeira linha é uma linha muito forte, porque é impossível que alguém creia se não for anunciado. É impossível que alguém creia de verdade em Cristo se esse Cristo não lhes for levado através de vidas de pessoas que conhecem esse Cristo. Porque não é só falar de Jesus. Você é uma testemunha. Você não pode falar do que você ouviu apenas.
ou do que você leu apenas. Você tem que falar daquilo que você viu e daquilo que você presenciou, do que é verdade na sua vida. Você nunca pode levar alguém onde você nunca esteve. Você não pode falar de um Jesus que você não conhece. Como eu posso pregar Jesus para alguém se ele não é verdade na minha vida? Isso vai soar como algo que a pessoa não vai valorizar. Porque nem você crê, nem você o conhece. Porque na verdade o evangelho talvez não chegou até você. O que chegou até você foi ideias de igreja e pensamentos de homens que muitas vezes não correspondem com o evangelho. O que te ensinou talvez não seja o evangelho, porque o evangelho se baseia em Jesus Cristo, como Senhor absoluto de todas as coisas, como Salvador da humanidade, aquele que o encarnou, que se fez carne por nós, aquele que cresceu aqui na terra, que deu a sua vida por nós, que ressuscitou o terceiro dia, que ascendeu aos céus e que está à direita de Deus e tem o seu ministério sacerdotal. Você tem que crer que esse Jesus é o cumprimento de todas as escrituras. Toda a escritura se cumpre em Jesus. Não se interpreta qualquer parte das escrituras sem Cristo. Ele é a chave de interpretação de qualquer parte das escrituras. Como é que eu vou compreender qualquer passagem que para mim é duvidosa do Antigo Testamento? Entenda a partir de Jesus Cristo. Ele é a chave hermenêutica do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Eu não posso entender Paulo sem Cristo. Eu não posso entender Abraão sem Cristo, Moisés sem Cristo, Davi sem Cristo. Não posso. Porque todos eles falaram de Cristo. Então o evangelho é o evangelho de Jesus. Amém? Evangelho de Jesus. Você vai ver como Marco inicia o seu evangelho. Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como assim foi designado. O evangelho é o evangelho de Jesus. Ele é o Senhor. Ele é o centro. Nele há vida. Fora dele não há vida. Não se conhece Jesus, não se conhece Deus, senão por Jesus. Hoje se ensina que você pode chegar até Deus por meio de práticas do hinduísmo, por meio de práticas, por meio dos mantras, não é? do budismo e coisas do gênero. Mas você não pode conhecer Jesus fora da palavra de Deus e fora daquilo que é anunciado na palavra de Deus. Não há conhecimento de Deus assim. O homem por si mesmo, ele nunca vai chegar a Deus. O homem é um ser inteligente que nasceu para adorar e ele vai encontrar Deus de alguma maneira. É o que muitos defendem. Não, irmão, não há caminho para Deus fora de Jesus Cristo. Ou você acha que há algum caminho para Deus fora de Jesus? Não há. Não há. Então, veja bem, você para anunciar o evangelho, você precisa ter o evangelho impregnado em você. Agora, há uma coisa maravilhosa que o evangelho faz. Quem realmente conhece o evangelho não fica indiferente ao sofrimento alheio. Você quer provar se você conhece o evangelho, como você se reage quando você encontra com uma pessoa que não conhece Deus e está sofrendo? A primeira coisa que você faz com ele? Você vai ensinar, vai dar o número de um psicólogo para ele? Não sou contra os psicólogos. Você vai dar o número de um advogado para ele, de um médico bom para ele. Ele está deprimido e em sofrimento. Nós cantamos aqui sobre toda a depressão e ansiedade. Nós falamos Jesus. Sobre a escuridão que está sobre a alma dos homens, nós falamos Jesus. Sobre toda a enfermidade nós falamos Jesus. Nas montanhas nós falamos Jesus. Pelas ruas, Jesus. Aonde quer que vá, Jesus. Esse é o caminho, irmãos, para qualquer problema, para qualquer situação na vida do homem. Amém? Então, veja bem, essa primeira linha, ela traz algo forte para nós, pois ninguém certamente invoca o nome de alguém que não crê. Isso é tão forte, escute bem isso. Deus falou comigo essa manhã, essa frase. A fé é a condição prévia para se invocar o Senhor. Ninguém invoca o Senhor sem crer nele, irmão. Ninguém invoca Deus se não crê nele. Você pode ser alguém que está dizendo coisas da boca para fora. Agora, invocar a Deus e ser ouvido por Deus, você só pode fazer se você crê nele.
Escritura aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6 diz: importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Você precisa crer em Deus, você precisa ter fé em Jesus. Porque sem fé você não agrada o Senhor. Então, a fé é a condição prévia para qualquer pessoa invocar o Senhor. Porque senão você está enganando a você mesmo, irmão. Se você dobra o seu joelho e fala com Jesus que você desconhece, você está perdendo o seu tempo. Você precisa conhecê-lo. E só se pode conhecer Jesus pela fé. Aleluia, porque as Escrituras, a palavra do Senhor, ela se manifesta, como Paulo diz: eu não tenho vergonha do Evangelho de Cristo, disse Paulo, porque ele é o poder de Deus. E ele vai dizer: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. E como está escrito, o meu justo viverá da fé, Romanos capítulo 1. Então, o Evangelho ele tem que chegar nessa base. Na base de uma confiança inabalável. Se você vai falar de Jesus para alguém, isso tem que estar cimentado dentro de você. Você tem que chegar na autoridade do nome do Senhor e não com medo, e não com receio, e não com temor. Não, senhores, você está falando do nome que fecha o inferno e abre o céu. Você está falando do nome que destrona Satanás e coloca Jesus no trono. Aleluia, você está falando de um nome diferente. Um nome que tem poder para transformar, mas a gente fala dele com medo, irmão. Será que vão me demitir? Será que vão me rechaçar? Será que vão me rejeitar? Será que meus amigos vão me deixar? Será que... Oh, irmão, para com isso. Em nome de Jesus, anuncie o Senhor em tempo e fora de tempo. Aleluia, tendo oportunidade, ou faça a oportunidade. Seja intencional. Aleluia, muitas vezes precisamos ser intencionais. Precisamos criar situações como Jesus criou lá no poço de Jacó, ali em Sicar. Uma mulher pecadora ali, uma mulher que precisava de Deus, com o coração aflito. Aquela mulher, talvez nos seus pecados, ela clamava por Deus. E Deus ouviu a oração dela e falou com seu filho: olha, vai lá, encontre com essa mulher, porque eu tenho um propósito na vida dela. Ô irmão, Jesus foi intencional, objetivo e direto. Ele pede água com o objetivo de dar-lhe a água da vida. E aí começa a conversa. E no final aquela mulher entende o Evangelho, crê no Evangelho, mas ela não consegue se conter, ela não fica com ela mesma. Eu não entendo esse Evangelho que nós cremos, que nos coloca dentro de uma moldura, nos fecha nossas bocas, amordaça nossas bocas. Eu não creio nesse Evangelho. Eu creio no Evangelho que quando ele liberta o homem, ele quer falar dessa liberdade para todos. Ele quer anunciar aos necessitados, aos perdidos, aleluia, o nome que é sobre todos os nomes. É esse nome maravilhoso. Ela deixa o cântaro de água. Observe que ela vai buscar água. Ela tinha um objetivo. Mas quando Deus revelou-se a ela, ela deixa todo o que era o objetivo dela de lado, ela abandona o cântaro, ela entra na cidade, vira para as pessoas e diz: olha, sabe aquele Messias que a gente esperava? Eu creio que eu encontrei ele agora. Ele falou tudo que tudo estava no meu coração. Ele revelou os mistérios da minha vida. E as pessoas vão correndo até lá e ouvem Jesus falando. E depois as pessoas da cidade dizem: mulher, já não é pela tua palavra que cremos, porque nós experimentamos esse negócio aqui. Essa vida, essa água viva já chegou até nós também. Oh, aleluia. Esse é o Evangelho. Esse negócio de ficar aí com muita conversa, irmãos, isso não vai a lado nenhum. Evangelho é poder transformador. Se o Evangelho entrar na vida de alguém, a pessoa continuar do mesmo jeito, isso não é Evangelho. O Evangelho muda as pessoas. O Evangelho muda as sociedades. O Evangelho muda famílias. O Evangelho muda casas. O Evangelho muda situações. Reveste tudo que é contrário. Aleluia. Transforma, começa a ventar. Aquele vento que parecia contrário começa a encher a sua vela. E você sente a direção de Deus. Mesmo na provação, mesmo nas dificuldades, você vê Deus agindo, você vê Deus se movendo. Aleluia. Oh, glória a Deus. O argumento desse opositor de Paulo certamente era na direção: olha, eles não podem crer em alguém que nunca ouviram falar. Eles não ouviram porque ninguém foi lá falar com eles. Não há uma proclamação,
onde não há um proclamador. Isso é uma realidade. Como é que a gente pode falar, por exemplo, eu tinha um amigo que Deus tinha falado com ele: você vai ser profeta das nações. E ele pegou aquilo como, né, realmente, de fato, certamente Deus falou com ele. Não estou questionando o fato de Deus falar. Aí nós estávamos fazendo uma viagem da República Tcheca de Praga para aqui para Portugal, para Lisboa. E o avião ia passando sobre as nações, e lá de cima ele disse: eu sou profeta das nações, eu profetizo sobre a Alemanha, eu profetizo sobre a Suíça, eu profetizo sobre a França, sobre a Itália, eu profetizo sobre a Espanha, eu profetizo... Irmão, o que é isso? Isso vai mudar a vida de alguém? Você tem que ir lá para o terreno, comer com as pessoas, beber com eles, sentir a miséria deles. Você não pode ter misericórdia se você não conhece a miséria das pessoas. Como é que eu posso ser misericordioso se eu não sento e como com fulano? Se eu não sinto a dor dele, como é que eu posso ser misericordioso? E Deus nos chamou para isso. Se eu não conheço a miséria, a mazela humana. Aleluia. O verbo enviados aqui no texto é a mesma palavra, a mesma raiz da palavra apóstolo. Hoje é uma briga e as pessoas deveriam parar com isso. Se tem algum pastor me ouvindo, algum obreiro, por favor, pare com essa confusão. Se há apóstolo hoje, se não há apóstolo hoje, para com isso. Para de pensar na nomenclatura, pense na função. Deus nos enviou e todos nós, de uma certa maneira, somos enviados. Pare de pensar na nomenclatura, isso é coisa de cabeça de gente. Deus não pensou nisso quando enviou os seus. Não é o título que você tem que vai resolver o problema das pessoas, é a mensagem que você carrega. O poder está na mensagem, não na nomenclatura, no título, no diploma, ou seja, lá no que for. Eu tenho diploma de isso e aquilo. Isso é bom, irmãos, ajuda-nos. Mas não é isso que libera o mundo espiritual em seu favor. Não é isso que desata as coisas espirituais. Não é isso que solta, aleluia, aquilo que está preso. Não é isso que vai amedrontar Satanás. Satanás não corre de diploma, de formação teológica. Satanás corre de vidas consagradas e enviadas pelo Espírito Santo e cheio dele. Se você sair no nome do Senhor e debaixo da unção do Senhor, ninguém pode parar diante de você. Não é isso que Deus falou com Jeremias? Jeremias, ninguém vai parar diante de você. Eu coloquei você como forte muro de bronze. Aleluia. Ninguém vai subsistir diante de você. Eu estou te enviando. Aleluia. Aleluia. Mas antes de serem enviados, Deus faz um teste de afinação com a gente. Porque ninguém pode sair sob a sua visão, ou debaixo da sua visão própria. Está entendendo? Eu não posso andar na minha própria luz, porque eu não a tenho. A luz que está em mim, ela não é minha. Ela vem do Senhor para a minha vida. Eu, na verdade, não tenho luz. E Paulo vai dizer, se a luz que está em mim, ela for treva, quão densa vai ser essas trevas, porque de mim mesmo não posso iluminar nada. Absolutamente. Então Deus tem que afinar a nossa visão. E Deus afina a nossa visão, levando-nos para a palavra. Jeremias estava para sair como profeta, lá no capítulo 1 do livro de Jeremias. E Deus então dá-lhe uma visão. E Deus pergunta, olha, o que você está vendo, Jeremias? Pode parecer uma coisa simples o que Deus pergunta para Jeremias. Eu não tenho tempo de falar no ato profético aqui. O lado profético disse, a aplicação profética diz que é profunda. Ele disse, Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus disse, olha, sua visão está perfeita. Sua visão está perfeita, você passou no teste da visão. Aleluia. E a explicação de tudo isso está no que segue depois. Eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. Vá e anuncie. Oh, aleluia.
Isso é maravilhoso, irmãos. Isso quebra tudo. Oh, aleluia. Aleluia. O Senhor nos abriu os olhos. Paulo disse para Agripa, ó rei Agripa, Deus abriu os meus olhos, Deus me deu uma visão, e eu não fui desobediente à visão celestial. A visão que Deus me deu, eu não fui desobediente, eu não fui rebelde. Eu só caminhei nessa visão. Aleluia. Paulo aqui nesse texto, já vou parar, irmãos. Eu falei com a missionária Sônia que eu tinha 3 pontos para falar. E não falei nenhum. Ainda não, que eu não entrei ainda nos pontos, estou só na introdução. Se você observar, irmãos, o argumento levantado por esse opositor imaginário, ele não tem um elo fraco. Todos os elos são fortes. Todos os argumentos são verdadeiros. E não há o que possa opor esses argumentos, né? Não há um elo fraco aqui se você parar e pensar. Mas qual é que foi a resposta de Paulo? Para toda aquela argumentação forte, porque a argumentação não foi fraca. Cada elo daquela corrente de argumentação, cada pedra que era colocada na preparação da defesa, não é? Desse oponente imaginário de Paulo, era bem colocada. Era bem colocada. Ainda que, como eu disse inicialmente, eram perguntas retóricas, que Paulo ele interpreta os 2 papéis, tanto de quem pergunta como de quem responde. Não é? E a resposta de Paulo foi simples e direta. Ele não procura rodeio. Vocês querem saber? Então eu vou dizer a verdade para vocês. Israel ouviu a mensagem. A palavra foi anunciada a Israel. Mas eles não creram. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A mensagem foi anunciada, aleluia. Agora, ele não somente, ele nem vai nos argumentos do Novo Testamento e dos Evangelhos. Ele vai no argumento do Antigo Testamento. E ele coloca toda a carga de responsabilidade de não crer sobre Israel. Ele vai dizer, olha, a responsabilidade por não ter conseguido atingir a justiça de Deus não é de Deus, é de Israel. Isso é forte. Vamos transferir isso para nós. A responsabilidade sobre muitas coisas que acontecem conosco é nossa. Porque as nossas ações não é misturada com a fé. Nós agimos porque disseram para fazer. Nós não agimos porque acreditamos que é para fazer. Há uma diferença entre fazer porque você acredita e simplesmente fazer porque te mandaram fazer. Você está indo? Você está indo porque alguém disse para você ir. Você não está indo porque você entendeu a mensagem. Você não está indo porque você entendeu a urgência da mensagem. Você está indo porque disseram para você ir. Eu fico triste quando alguém chega, pastor, eu estou pronto para ir para onde o senhor me mandar. Não é assim as coisas. Não estou pronto para ir para onde o senhor mandar. Não é eu que mando também. Porque essa é uma responsabilidade muito pesada para mim. Dirigir vida de pessoas, para mim, é uma responsabilidade pesada. Está saindo esses meninos aqui, um deles é minha filha, meu genro, minhas netas. Mas eles não estão indo porque eu disse para ir. Eles estão indo porque houve um testificado do Senhor e eles aceitaram o desafio. Eu não posso chamar para mim a responsabilidade. Eu sou simplesmente um canal que ouve Deus e fala o que Deus manda falar. Agora, qualquer um de nós pode rejeitar. E Deus não nos amará menos por isso. Entenda, por favor. Se você disser não para alguma missão que Deus te der, Ele não vai te amar menos.
Mas você vai sair no prejuízo. O prejuízo é, porque de qualquer maneira o tempo vai passar. Fazendo ou não fazendo. Assistindo televisão e vendo internet na sua casa, ou no campo pregando, o tempo vai passar na mesma. Mas um dia nós teremos que dar conta do tempo. É aí que está a questão. Deus não vai te amar menos, porque você diz, não quero, não vou, não posso. Não. A palavra de Cristo é enfática. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Lá em Lucas, Jesus estava caminhando e alguém chegou para ele dizer assim, Senhor, eu quero te seguir. O que Jesus disse para ele? Meu amigo, vem cá. Você quer me seguir? É uma decisão sua. A responsabilidade é sua. Porque veja bem, as raposas têm covas, as aves do céu têm ninho, mas eu nem sei aonde vou dormir hoje. Você quer me seguir mesmo assim? Você quer andar comigo mesmo assim? Eu não estou te obrigando a me seguir. Eu não estou falando para você me acompanhar nessa minha tarefa, nessa minha missão. Mas deixa eu te dizer, você tem que entender que estar comigo é depender 100% do cuidado de Deus. Ou você crê nisso, ou para já. Ou para já. Não avance nem mais um passo se você não crê nessa missão e nessa verdade. Vá cuidar da sua casa, da sua família, faça isso. Isso é forte, né? Oh, meu Deus, vou parar. Esta conclusão a que Paulo chega aqui nesse texto pode ser provado pelas Escrituras. Paulo, ele vai usar o Antigo Testamento. A palavra evangelho vai aparecer em várias partes do Antigo Testamento. Em Isaías 52:7, né? A palavra evangelho está ali. Aliás, o livro de Isaías é considerado como o evangelho do Antigo Testamento, não é? Ele tem ali a mensagem. Isaías 40, versículo 9. Isaías 41, versículo 27. Então, veja bem, o evangelho já tinha sido anunciado a Israel, não é? A audição não era o problema. O opositor imaginário de Paulo derruba os argumentos desse opositor, dizendo, olha, você quer dizer que Israel não ouviu porque ninguém pregou? Foi pregado. Inclusive está escrito lá, quem creu na nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Né? Ele usa as palavras do servo sofredor aqui, Isaías 53. Estão aí? Agora, Israel ouviu. A palavra foi falada, mas eles não deram ouvido. Sabe, eu viajei muito pelo Brasil afora, muito, muito mesmo. E eu viajava muito à noite, aqui na Europa também viajei muito à noite. Mas lá no Brasil acontecia mais isso. Às vezes eu chegava naqueles pontos de apoio, assim, ponto de parada, assim, 2, 3 da manhã. E vinha alguém me atender, assim, naquelas paragens. E você falava com a pessoa, sabe que quando a pessoa está ali, mas já não está ali mais? E era uma surdez mental, uma cegueira mental. O cara fazia no automático, não é? E você falava, ele te ouviu, mas não te ouviu. Ele percebeu, mas não te percebeu. Ele vai fazer o que você pediu, mas ele, no outro dia, se perguntar, você, não sei o que eu fiz. Porque a exaustão, o cansaço, acaba por toldar a nossa visão. Foi por isso que Jesus disse para os discípulos, vinde a mim. Porque a gente usa isso para o pecador, mas é para nós. Vinde a mim você que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Eu não coloco peso sobre ninguém, eu não cobro nada de ninguém. Olha bem, eu já carreguei o fardo, você não precisa carregar fardo. Esse fardo que você está carregando não é seu. Eu já levei para você está com ele à toa. Entrega esse fardo. Quem já leu o livro de John Bunyan, o Peregrino, já assistiu o filme, não é? Você vai ver ali o viajante, né, o peregrino, com um apetrecho enorme nas costas, viajando, até que ele se vê livre daquilo. Até que ele entende que aquilo não é para ele carregar, que alguém já carregou por ele. E ponto, não é? Então, a exaustão espiritual em que os crentes vivem hoje tem a ver com carregar fardo que Jesus já carregou. Tentar resolver as coisas na perspectiva humana, isso aí não vai dar certo. Então entregue os seus fardos para Deus hoje. Chega até ele e diz: Senhor, meus fardos estão nas tuas mãos, o Senhor já levou, e eu creio nisso. Aí vai para a sua cama e deita, você vai ver que você vai dormir o sono do justo. Vai acordar com disposição, vai perceber com clareza a visão e aquilo que Deus quer que você faça. Aleluia, você vai ter prontidão de ouvido, você vai ter prontidão de ação, você vai ter prontidão de propósito, você vai ter prontidão. As coisas vão acontecer e Deus vai fluir na sua vida. Fique de pé, irmãos, por favor, em nome de Jesus. Amém? Isso é maravilhoso, sim ou não? Aleluia. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. 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 Eita, esse evangelho é bom, não é? O evangelho é maravilhoso. Eu me esbaldo nisso aqui quando estou com o Senhor. Aleluia. Eu creio, irmãos, na justificação pela fé. Eu creio na revelação de Cristo em plenitude no coração do crente. Eu creio nisso. Eu vivo isso. E eu prego isso. Eu ensino isso. Amém? E você vai ver que o Evangelho, ele é muito mais antigo do que o tempo de Isaías. Não é? Ele vai lá para Gênesis. E desde o começo das coisas. Então a palavra tem sido pregada, tem sido anunciada, não é? Em Gálatas, Paulo, escrevendo aos Gálatas, se eu não estou em erro, capítulo 3, vamos ler só esse verso 8. Se eu não estou em erro, exatamente. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pronunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoadas todas as famílias e todos os povos. Irmão, eu creio nesse evangelho. Isso é uma boa notícia ou não é? Deus está dizendo em Abraão, na sua descendência, no descendente seu que vai vir, eu vou abençoar as famílias da terra. Então, olha bem, você quando chega numa casa onde ainda não tem ali o evangelho, e você leva esse evangelho, você chega e diz: olha, para o chefe da família, Deus tem uma bênção para a sua família, que não é só para você e para sua esposa, é para os seus filhos, é para a geração dos seus filhos, é para os seus netos, é para as próximas gerações. Mas onde está essa promessa? Não está lá em Gênesis capítulo 12. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Eu vou abençoar você, eu vou te multiplicar, vou fazer de você uma grande nação. Eu vou abençoar as nações da terra através da sua vida, Abraão. Eita Deus maravilhoso, é ou não é? Aleluia. A promessa feita a Abraão é a promessa extensiva aos nossos corações, às nossas vidas. Nós temos essa promessa. Nós recebemos essa promessa. Aleluia. Eu sou abençoado, irmão. Eu não aceito ninguém dizer o contrário. Meu casamento é abençoado, minhas filhas são abençoadas, minhas netas são abençoadas, meus genros são abençoados, minha igreja é abençoada, meu povo é abençoado, aonde eu ponho a planta do meu pé é abençoado, para onde quer que eu vá, Deus abençoa, Deus prospera, Deus faz. Aleluia, porque eu tenho a promessa de Deus na minha vida. Essa promessa é para nós, sim, Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esta palavra. Abra o seu coração para o Senhor. Aleluia, Jesus. Senhor, eu te dou graça nesta manhã mais uma vez.
pela tua bendita palavra, santa e poderosa. A tua palavra é fogo, a tua palavra é poder, a tua palavra é unção. E quando ela é ministrada, Senhor, ela move, ela remove, ela faz. E somos tão abençoados quando nos movemos na palavra. Querido Jesus, obrigado pela vida de cada um dos teus servos que aqui vieram. Que possamos sair daqui nesta manhã com a consciência de que somos enviados pelo Senhor. Somos os apóstolos desta geração, chamados pelo Senhor, preparados pelo Senhor e enviados pelo Senhor para esta grande tarefa de fazer o Senhor conhecido nas nações. Não nos deixe perder tempo com trivialidades, não nos deixe perder tempo com métodos, não nos deixe perder tempo com aqueles que acham que, ó Deus eterno, precisa de ser dessa ou daquela forma, mas nos ajude a avançar. Ó Deus, nós só temos essa geração para ganhar para Ti, nós não temos outra. A única geração que está sobre os nossos ombros é essa que estamos vivendo nela. A que passou nada podemos fazer, a que virá depois também não, mas essa geração nós podemos impactá-la e é isso que queremos. Não nos deixe ser omissos, ó Deus. Não nos deixe ser omissos, Senhor. Não nos deixe ser omissos, ó Deus. Não nos deixe acovardarmos, ó Deus, diante do desafio. É grande o desafio, mas também, ó Deus, Tu és grande em nós. A Tua palavra é grande em nós. E esse Jesus é um Cristo tão grande. Aleluia. Oh, aleluia. Sustenta-nos, ó Pai, debaixo das Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus, vamos cantar.